principal problema aqui no Brasil é a questão social, é o preconceito. O HIV ele é um assunto que tem que ser naturalizado. Nós percebemos que esse cenário de violência contra a mulher é um cenário pandêmico, maior ainda do que esse que a gente está vivendo hoje da Covid-19. Gente, esse aqui é o Edival Cantuário, diretor do Núcleo de Uberlândia da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Cantuário, conta pra gente qual que é o papel e a atuação da rede. Então, a RNP, a Rede Nacional de Pessoas com AIDS, esse núcleo de Uberlândia, atua há mais de 20 anos aqui na cidade, dando todo o apoio às pessoas que vivem ou convivem com HIV e AIDS, e também até um incentivo de testagem rápida, o apoio total para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. E quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui com essas pessoas que fazem parte da rede? Então, aqui nós temos atendimento jurídico, psicológico, nós temos um apoio social, né, grupos de autoajuda, nós também temos grupos de artesanato, fazemos palestras em várias empresas para questão de cuidados, campanhas. As campanhas mais pontuais são do dia 1º, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. No Carnaval a gente intensifica as nossas ações com distribuição de preservativos e insumos em geral para informar as pessoas, né, sobre HIV e AIDS. Já tem um bom tempo que estamos aqui nessa casa. E aí ampliamos todos os atendimentos, com atendimento jurídico que não tinha, e grupos. Aí a gente ampliou bastante o trabalho, né? Hoje nós temos aqui mais de 1.400 cadastrados. Sim. E nesses 20 anos, como que você percebe que evoluiu esse cenário? Eu faço uma evolução pela até a questão seguinte, que quando começamos lá, nós faríamos o evento, começamos com 20 pessoas, nós encerramos o ano passado, o Natal, com 700 pessoas no evento lá no Greçu. Então, assim, é evolução de amigos, de famílias, de sociedade. Então, a gente rompeu essa quebra do preconceito, né? Porque hoje o que é a marca maior, que até às vezes impede as pessoas de procurar o atendimento, procurar a ajuda, é a quebra do preconceito, porque é o preconceito que mata hoje, né? Então aí as pessoas, eles preferem se esconder, se clausurar por medo da sociedade. E nós conseguimos essa evolução, né? Sim. Graças a Deus estamos indo, quebrando aos poucos aí. Edival, e qual mensagem você passa para as pessoas que ainda têm algum estigma a respeito do HIV? A pessoa pode ter uma vida normal, ele pode ter uma vida tranquila, desde que faça o tratamento, que hoje é eficaz o tratamento. Então, o que mata é essa questão do preconceito que a gente tem que estar dizendo. Então, eu convido as pessoas a fazer o teste, porque hoje nós temos o teste rápido, né? E aí você tira essa dúvida, porque viver com dúvida é sofrimento. Então você faça o teste, se der positivo, junte-se a nós. Nós estamos aqui com todo o atendimento para estar acolhendo essas pessoas. E uma pessoa que quer se juntar à rede, como que ela faz? Como recorre? Então, aí nós temos nas nossas redes sociais, tem o telefone, o 3216-3181, né? E aí pode estar nos procurando. E logo, logo a gente vai estar na sede própria. E eu convido você, em primeira mão, para você ir lá conhecer aonde será a nossa futura sede. Vamos. Pessoal, então a gente fica por aqui, mas eu vou lá com o Edivaldo conhecer a obra.
Agora a gente vai bater um papo com a Cláudia Spirandelli, coordenadora do programa IST, HIV e hepatites virais aqui em Uberlândia. Cláudia, há quanto tempo você faz parte desse cenário, desse contexto? São quase 20 anos de experiência, de trabalho, desde os primeiros casos do ambulatório em si, a gente está aqui trabalhando com esses pacientes. Quando é alerta maior assim para a pessoa ter que buscar esse diagnóstico e ir atrás dos exames? Tá, o que é um comportamento de risco? Desde que você esteja uma relação sexual oral, anal ou vaginal sem preservativo, você teve um comportamento de risco. A não ser que você iniciou, as parcerias fizeram a testagem, cumpriram o prazo de janela imunológica, estão sem o HIV e não tem necessidade de procurar imediatamente um teste porque você já foi testado. Tá? Desde que existe uma fidelidade a essa parceria e que eles já tenham sido testados. A partir do momento que nenhum das pessoas envolvidas for testado, então você teve um comportamento de risco. Aí é importante você procurar para fazer essa testagem. Existem diversos estigmas, né, em torno da HIV, da AIDS. Então isso ainda é muito difícil, principalmente no público jovem. Né? O público jovem ele é mais rebelde, eles fazem, às vezes a maioria faz uso de bebida alcoólica, faz uso de drogas e isso interfere muito na medicação, tem algumas interações medicamentosas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, hoje é muito melhor você usar o preservativo nas suas relações do que você ter que tomar um medicamento todos os dias. Sim, mas apesar de soro positivo, uma pessoa ainda pode manter sua qualidade de vida, certo? Claro, aquele que se descobre positivo não é o final de vida, né? Ele vai ter uma qualidade de vida excelente. O que ele vai ter que fazer é mudanças em, às vezes, alguns comportamentos, porque ele vai ter que se adequar ao uso desse medicamento todos os dias, ele vai ter que pensar melhor na sua alimentação, enquanto uma alimentação mais saudável, um exercício físico, para ele se manter bem, né? Para ele se manter saudável. Tá? Então são mudanças de comportamentos e de vida que ele vai ter que ter aí, né? Mas é normal, ele vai continuar no mercado de trabalho, ele vai continuar tendo a sua vida normal. Hoje a gente sabe que às vezes muitas pessoas têm resistência ao uso do preservativo, mas o preservativo hoje em 99% é a única forma de proteção praticamente que total contra o vírus HIV. Sim, muito obrigada, Cláudia. Oi, Karen. Oi, pessoal do Tamo Junto, tudo bom? Meu nome é Gabriel Comicholi, eu sou ator e criador de conteúdo e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência vivendo com HIV aqui pra vocês. Eu descobri ser soro positivo em 2016, há uns 3 anos atrás, 3 anos e pouquinho, e foi muito difícil pra mim. Eu acho que sempre que a gente descobre alguma coisa relacionada à saúde, é um baque, que a gente acha que vai morrer, e comigo foi a mesma coisa. Eu acho que foi pior pra mim porque eu não tinha informação nenhuma do que era o HIV. O principal problema que a gente tem é o problema social, porque o problema físico a gente já tem ele resolvido, que é o tratamento, né? Graças a Deus hoje em dia, por conta dos tratamentos, eu posso ter uma vida normal e uma vida saudável. Mas o principal problema aqui no Brasil é a questão social, é o preconceito. O HIV ele é um assunto que tem que ser naturalizado. Se ele não for naturalizado, se ele não for humanizado, vão continuar jovens descobrindo, pessoas descobrindo e tentando suicídio, que eu recebo demais. Então essa é a importância de criar um conteúdo com naturalidade, humanizando um assunto que é um tabu. Pessoas vão viver melhor com aquilo ali, vão entender aquele tabu de uma outra forma. E isso é muito, muito importante para uma pessoa que acabou de descobrir o seu diagnóstico para HIV. Desde que eu comecei meu trabalho em cima de conscientização sobre HIV, muitas ONGs, muitas instituições me apoiaram e isso foi muito, muito lindo. E isso fez eu enxergar que o meu trabalho era necessário socialmente, e isso foi muito legal. A Fiocruz me abraçou muito de primeira, a UNAIDS me abraçou muito de primeira, várias me abraçaram e quiseram estar junto ali pra gente fazer um trabalho legal de conscientização. Então foi muito, muito incrível poder contar com essas grandes ONGs e instituições de HIV. Intersomos. Uma vez ouvi uma explicação no budismo que falava que todas as coisas tinham relação entre si. Que meu ato aqui, numa cidadezinha do interior, poderia interferir em toda a vida na Terra. Não sei se entendi muito bem.
O fato é que existe uma doença, Covid-19, que já virou pandemia na China, e a cada dia sabemos de mais países com novos casos, e estes casos aumentam vertiginosamente. Hoje, sentimos de perto o poder de paralisação que essa doença tem. Oi, gente, eu tô bem preocupado. A gente começou a trabalhar home office, mas, enfim, já prevendo o que ia acontecer, né? E hoje confirmaram o primeiro caso de coronavírus aqui em Uberlândia, né? Eu tava olhando no site da prefeitura. Eu acho que talvez a gente desmarque as gravações que a gente tem essa semana e aguarda um pouquinho para ver como que isso vai se desenrolar nos próximos dias. E é isso, abraço. Nós já ultrapassamos a mais de 1.000 contaminados positivos na nossa cidade. Para ser mais exato, é 1.032. Nossa, gente, eu tava achando que ia ser alguma coisa tipo gripe suína, que ia passar logo, que ia ficar algumas semanas só. Mas eu acho que caiu a ficha agora depois da primeira morte em Uberlândia. Esse tanto de morte no Brasil já. Eu tô meio apavorado aqui. Saí hoje pela primeira vez desde que a gente começou a trabalhar em casa, né? E eu tô bem desconcertada. Tá muito estranho. A UFO vazia, gente, tá muito estranho. Oi, gente. E aí, como vocês estão? Nossa, eu tô em casa. Fazer home office, se adaptar a essa nova rotina tá meio estranho, né? Mas temos que lidar com isso. Quem diria que a nossa geração teria que passar por uma situação dessa, de pandemia, né? E a gente ter que rever os nossos costumes, os nossos hábitos de trabalho. Mas vamos torcer para a situação melhorar e tomar os cuidados para não ficar doente, né, pessoal? Se cuidem, até mais. No episódio anterior, quando falávamos de temas relacionados a LGBTQIA+, e gênero, ainda estávamos no calor do carnaval. Mas no mundo, a pandemia já acumulava números alarmantes de mortes, na China, na Itália. Mas foi somente em março deste ano que a Covid-19 chega até nós, impondo um isolamento social, fazendo tudo mudar, uma nova realidade. A nossa equipe para também para pensar como que a gente vai continuar. Mas antes de pararmos, quando ainda íamos a campo, era possível ver nos bastidores como esse relacionamento com o terceiro setor acontecia. Com muito afeto, proximidade, cuidado. Uma situação muito diferente da que nós vivemos nessa nova realidade. E é para entender um pouco sobre o que está acontecendo e como o terceiro setor está lidando com essa situação que nós vamos conversar com o Márcio, da Rede Filantropia. O Márcio ele tem uma atuação nacional com o terceiro setor e ele vai trazer para a gente um panorama de como as organizações estão se comportando. Seja bem-vindo, Márcio. A política de isolamento social impacta uma das principais construções do terceiro setor, a relação com o próximo. Como essa quebra de vínculo tem afetado o terceiro setor? Bem, o terceiro setor realmente precisa de muito relacionamento, né? O vínculo entre as pessoas é muito forte, porque justamente dos atrativos do terceiro setor são as emoções, né? Então, a partir do momento que você tem um certo distanciamento, obviamente, existe um menor aproveitamento dessa questão do relacionamento. No entanto, como todos os setores, como todo ser humano, o terceiro setor também está precisando se reinventar, né? Então a gente conseguiu traduzir muita coisa por meio de lives, por meio de relacionamento digital, mostrando a necessidade de continuar o trabalho, de continuar as contribuições, de continuar fortalecendo aquilo que a gente tem como missão. Afinal de contas, o propósito
não pode deixar de ter a atitude de alguém, das pessoas, né? Então é necessário que esse propósito continue na cabeça das pessoas. E, mais que isso, tentar fortalecer a cultura da filantropia, que é uma das coisas que a gente vem lutando diariamente para que as pessoas tenham isso, e não importa se tem pandemia, se tem catástrofe, se não tem. O que é preciso fazer para planejar o futuro? Criar alguma tecnologia hoje, criar alguma regra de procedimentos hoje para usar também depois da pandemia. E aí, como mensagem final e respondendo também a essa pergunta, eu sempre gosto de tirar proveito, de tirar benefício, de tirar aprendizado das coisas, por pior que elas sejam, por pior situação que seja, por pior que seja a catástrofe, sempre existe uma forma de se levar alguma coisa de bom contigo. Então, o que eu coloco é que essa pandemia ela veio para nos como um baita de um desafio, mas para nos trazer oportunidades de a gente se reinventar, de a gente se olhar, de a gente olhar para dentro das estruturas das organizações, seja ela empresas, da igreja, da ONG, da escola, do casamento, enfim, todas as nossas instituições, elas precisaram ser repensadas. E com toda certeza, nessa reflexão, a gente consegue melhorar, a gente consegue se tornar um ser humanos melhores, organizações melhores, né? Então eu tiro isso como um baita de um aprendizado, e as organizações devem seguir essa linha, uma linha de otimismo. Brasileiro é forte, brasileiro sabe superar crises, então essa vai ser mais uma crise que a gente vai superar. Ok? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Márcio. E agora a gente vai voltar num passado bem recente, no episódio anterior, que a gente trouxe temas relacionados à questão da violência praticada contra a mulher, tanto em espaços públicos quanto domiciliar, e dessas organizações que as acolhem. E aí a gente volta a falar desse tema porque na pandemia essa situação se torna mais grave. Há umas perguntas relacionadas a isso, se foi na pandemia que os números cresceram ou se os números já existiam e se tornaram público a partir da pandemia. E o mais curioso disso tudo é que a casa, que é o lugar que a gente deve ficar, pode ser o lugar mais perigoso, menos seguro. E quem vai falar com a gente é a Raquel Tiberi, que é presidente da Comissão de Direitos da Mulher aqui em Uberlândia. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, Nara. Boa noite, gratidão pelo convite. Bom, então hoje a gente está aqui para falar de um tema que tem preocupado muito o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que é a violência doméstica durante a pandemia. A gente está vivendo um cenário de aumento exponencial dos casos de violência contra a mulher, contra crianças, contra adolescentes e contra idosos, né, devido ao fato do isolamento social e das preocupações geradas pelos efeitos da quarentena, né, tanto as preocupações financeiras, preocupações com a saúde. Em tempos de pandemia, a gente sabe que isso aumenta muito, né? Esses casos de violência, de problemas dentro do lar. Então, nós temos um cenário mundial de aumento de casos. A ONU Mulheres coloca dados no mundo todo onde esse índice cresceu. Qual o cenário da violência doméstica durante a pandemia? Uma ferramenta importante que nós tivemos nesse período foi, e fruto de muita luta, né, o Conselho Municipal participou ativamente nessa luta, é o boletim virtual para registro de ocorrências de violência contra a mulher, de ameaça, vias de fato, agressão.
existe agora esse boletim virtual desde o mês passado e finalmente temos essa delegacia virtual no estado de Minas Gerais funcionando. Aqui em Uberlândia tem funcionado, esses registros vão para a delegacia e a delegacia especializada de atendimento à mulher faz esse acompanhamento. Podemos dizer que a pandemia intensificou esse cenário que já era vertiginoso? Fora de um cenário pandêmico, a violência doméstica já é uma pandemia, né? Então, devido aos números, a gente está acostumado hoje a ler nos jornais, a procurar informações de quantos casos de infectados, quantos pacientes nas UTIs, quantas pessoas morreram, né? De ver esses dados nos jornais e nos assustarmos. Mas se nós pegarmos os casos, os números de casos de mulheres espancadas, violentadas e mortas todos os dias, na cidade, no estado, no país e no mundo, nós percebemos que esse cenário de violência contra a mulher é um cenário pandêmico maior ainda do que esse que a gente está vivendo hoje da Covid-19. Né? Então, fora desse período de isolamento social, fora desse período que a gente está vivendo hoje, já seria necessária a criação de instrumentos, de mais recursos que façam frente, né, que pudessem fazer frente a esses casos de violência doméstica. E, infelizmente, nós não temos ainda, ou não tínhamos. Temos agora esse boletim virtual, esperamos que ele continue funcionando, porque também existe essa fala, né, por parte da polícia de que ele funcionará somente durante a pandemia, porque é algo que foi feito especialmente para esse momento, né, que não é algo que vai ficar, que vai permanecer, e é muito necessário que permaneça assim. No programa anterior, nossa equipe conheceu o trabalho da organização SOS Mulher e Família. E neste episódio, a gente tem a presença da Cláudia Cruz, que vai falar para a gente como que está o cenário, né? Como que está o atendimento aos casos de violência praticada contra as mulheres. E quais as interpretações que podem tirar desse aumento significativo de casos. Seja bem-vinda, Cláudia. Bom, Nara, realmente temos percebido, né, através do trabalho da ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia, uma expressão maior do número de casos, né? E eu não diria que os casos aumentaram. Eu diria que houve uma manifestação maior dos casos que já existiam. Então, os atendimentos presenciais, eles foram suspensos, né? Mas nós não deixamos de nos disponibilizarmos a oferecer o serviço. E nesse sentido, nós comunicamos às pessoas que já estavam sendo atendidas sobre a possibilidade da permanência do atendimento, só que num formato remoto, né, onde cada profissional da instituição estabeleceria um contato via celular ou via algum meio tecnológico para manter o atendimento das pessoas atendidas, né, que já estavam na ONG. E além disso, nós também divulgamos para a comunidade sobre essa nova estratégia de funcionamento e de atendimento. Então, em termos gerais, o nosso trabalho ele tem se mantido. A ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia, inclusive nesse contexto da pandemia, aumentou o seu quadro de profissionais na perspectiva de conseguir corresponder, né, à demanda, oferecendo os atendimentos. E nós entendemos que, enquanto ONG, nós temos um papel extremamente importante, né? Lembrando que uma ONG ela é uma reunião e uma organização de trabalho sustentada na iniciativa da sociedade civil, né? E nós, enquanto profissionais que compomos essa organização, né, nós temos aí o nosso papel social no sentido de estabelecer intervenções que são qualificadas, que são especializadas e que visam constantemente combater, né, a violência que acontece no âmbito das relações familiares, conjugais, e em específico a violência que acontece contra a mulher, tá? Obrigada, Raquel, obrigada, Cláudia, e que nós possamos olhar com mais cuidado, com mais afeto para essa realidade que está aí, não só por causa da pandemia, mas que já existia e que a gente pode mudar. Chegamos ao final desse 4º episódio e
Como o Tamo Junto teve que se reinventar, no próximo programa a gente também quer saber como o terceiro setor está se reinventando para dar prosseguimento a esse trabalho que é tão essencial para a nossa sociedade. E é com esperança que a gente encerra esse bloco e espera vocês no próximo programa. Até lá! Bom, eu queria dizer para as pessoas que vivem com HIV que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, exija lá na unidade de saúde onde você pega o seu medicamento, o seu tratamento, exija até 4 meses de tratamentos liberado para você não ter que sair de casa, para não passar por nenhuma situação de risco e você continuar mantendo o seu tratamento e sua imunidade tranquilinha, porque é muito importante estar com a imunidade perfeita em tempos de coronavírus. Fechou? Amei o papo. Obrigado pelo espaço. Tchau!